te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que fizestes crescer vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que recebestes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, no versículo de 8 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa ao sepulcro. Estavam com medo, mas corriam com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres se aproximaram, prostraram-se diante de Jesus, abraçaram seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade comunicar ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Disse-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então nós estamos vivendo essa segunda-feira da oitava da Páscoa, esse tempo bonito da nossa fé, e aonde nós acompanhamos os finais dos evangelhos, né, que relata a ressurreição de Jesus. Então agora é um tempo de que Jesus vai aparecer. Isso se fez necessário na história da salvação, porque é vendo que se acredita, né? É conhecendo que se ama. Então, Jesus, conhecendo a nossa natureza, ele ficou durante 40 dias
aparecendo, se mostrando como um Deus ressuscitado. Então, nós estamos aqui nesse segundo dia da semana, refletindo sobre isso. Então, aqui fala dessas mulheres. Imagina só, amados, fala aqui que elas tinham medo, né? Elas tinham medo, mas o medo que elas tinham não a impedia de ir procurar Jesus, ao encontro de Jesus. Porque, na verdade, as mulheres da época, elas não tinham autonomia nenhuma, elas não tinham direito nenhum, e elas, então, tudo isso que elas estavam fazendo era um extremo. Elas estavam, assim, desbravando mesmo situações bem contrárias, porque elas eram muito perseguidas. Então aqui está a coragem dessas mulheres, que mesmo com medo, o medo não foi maior do que o amor. E elas então fazem essa primeira experiência com Jesus, encontra Jesus, imagina que admiração, que alegria, pegaram, abraçaram os pés de Jesus, e aí Jesus falou para elas ficarem alegres. A alegria, amados, ali para elas eram grandes desafios, mas a alegria de saber que aquele Jesus amado que ela tinha no coração, ele estava vivo e ressuscitado. E Jesus falou para elas dar a notícia. Então aqui está o grande sentido, a boa notícia. Elas vão dar a boa notícia. E depois, aí vai os apóstolos e assim por diante. E até hoje nós continuamos como aqueles discípulos de Jesus que viram o túmulo vazio, né? As nossas experiências são experiências de ressurreição. Quando nós experimentamos o ressuscitado, a gente nos encorajamos, desafiamos a nossa própria natureza, superamos até os nossos próprios medos para estar evangelizando, dando a boa notícia. Esse é o grande sentido da ressurreição. Por isso, quem faz experiência com o ressuscitado se torna discípulo dele. E seguindo o Evangelho, fala que aqueles guardam, eles viram a euforia daquelas mulheres, a alegria daquelas mulheres, o entusiasmo daquelas mulheres, o encorajamento delas. E eles vão então ao encontro dos sumos sacerdotes e falam, olha, está acontecendo isso e isso. E aí o sumo sacerdote então suborna eles, né, compra eles para que eles não falassem nada, né? E se alguém perguntar, que fosse falar que era alguns do grupo deles que tinha roubado o corpo. Então aí está o outro lado da notícia. Aí está a notícia da corrupção. Aí está a notícia que não é boa notícia, mas é má notícia. Talvez nós estamos vivendo um tempo assim, de muitas mentiras, né? Fake news, tantas coisas assim desnecessárias que não faz bem. Então nós, como cristãos, devemos ser da verdade. Se nós temos boa notícia para dar, que damos boa notícia. Não vamos corromper, como lá desde o tempo de Jesus já existia as corrupções, né? O suborno. Isso não pode caber na nossa vida, no nosso jeito de ser cristão. Então, cuidado com as informações recebidas, né? E depois talvez propagada, porque muitas vezes a gente nem olha direito uma informação e propaga ela. E ela, talvez, hoje a fake news é muito grande dentro das nossas redes sociais. Uma pena, mas desde lá do tempo de Jesus, acontece hoje com as comunicações que estamos,
elas estão bem aceleradas. Então, que nós possamos, como cristão, dar a boa notícia e não ser corrompido com mentiras. Que Deus possa nos ajudar a viver esse tempo de Páscoa, né, de ressurreição, verdadeiramente como Jesus deseja que nós vivemos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus